Abram a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 4, versos 26 a 27. Efésios 4, verso 26 a 27. Eis a palavra do Senhor, irmãos. Eu vou ler uma versão um pouco diferente dos irmãos, porque acredito que ela traduz perfeitamente o texto. Assim diz a palavra de Deus: quando sentirdes raiva, não pequeis, e não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol, nem deis lugar ao diabo. Pai, em nome de Jesus e para o louvor da Tua gloriosa graça, estamos diante do Senhor e oramos para que o Senhor nos dê, em nome de Jesus, entendimento da Tua palavra, para que, aplicada a nossas vidas, a Tua palavra, saibamos viver de modo honroso, que glorifica o Senhor. Ajuda-nos a fazer o que a Tua palavra nos ordena, a nos despir do velho homem e a nos revestir do novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Ajuda-nos, ó Deus, enquanto renovamos o nosso entendimento nessa noite, pelo estudo da Tua palavra. Nós pedimos ao Senhor, nós pedimos em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude com a Tua graça. É a nossa oração. Amém. Meus irmãos, o tema sobre o qual nós vamos nos concentrar hoje à noite, claramente, obviamente, de acordo com o contexto, é a ira ou a raiva. E a raiva boa e a raiva má. Mas o significado dessa passagem deve ser que aquele que nos leva a exercitar a salvação com temor e tremor, porque Deus que opera em nós tanto querer como efetuar, Ele nos ajuda a vencermos aquelas dificuldades em nosso coração que ainda fazem parte da velha natureza. Porque o que entendemos desse versículo é que nós não devemos permitir de maneira nenhuma que Satanás tenha algum lugar na nossa vida ou em nossa igreja. E às vezes, esse é o ponto de Paulo, nós lhe damos a oportunidade. E nós fazemos com tanta frequência e com corações tão cheios de rancor e ódio muitas vezes, que nós não conseguimos nem mesmo perceber. Raramente nós fazemos o que esse versículo nos diz para fazer. Raramente nós nos livramos rapidamente da nossa ira pecaminosa, tanto por nossa causa, quanto por causa daqueles que estão ao nosso redor, ou aqueles de quem nós estamos com raiva. O pastor Phil Newton, quando pregava esse sermão, pastor batista norte-americano, ele começou o seu sermão dizendo o seguinte: deixe-me fazer uma pergunta. Se eu provar a vocês, nessa noite, que vocês realmente serviam a Satanás em vez de Deus, você se arrependeria disso? E ele diz: claro, você me diria isso. E ele diz: à luz da nossa resposta rápida, precisamos considerar com seriedade como nós reagimos em nossa raiva, para que de fato possamos viver não como peões e soldados de Satanás, mas como servos de Deus transformados pela glória, pela graça dele. O contexto dessa passagem é simples. Paulo está nos ordenando a nos despir do velho homem e a nos revestir do novo homem. Eu já expliquei como processa o argumento de Paulo aqui. Revestir do velho homem, ele diz: não faça isso. Revestir-se do novo homem, ele diz: ao contrário, faça isso. E entre o revestimento, o despir-se do velho homem e o revestir-se do novo homem, existe o renovar do nosso entendimento. Vejam versos 22 a 24. Vejam lá. 22. A vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganosos, e a vos renovar no espírito do vosso entendimento, e a vos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira santidade e justiça. Percebe? Esse é o caminho aqui. Tirar, pôr, e no meio desse processo, usar a mente, renovar a mente. E o que Paulo faz aqui? No verso 25, vimos da última vez, ele diz: abandone a mentira.
despir-se do velho homem. Cada um fale a verdade ao outro, revestir-se do novo homem. E qual é a razão por trás disso para que eu possa fazer o que Deus ordena? O que eu devo fazer na renovação da minha mente? Ele diz, lembre-se que somos membros uns dos outros. O mesmo processo acontece aqui nos versos 26 a 27. Ele diz, quando você ficar com raiva, não peque. Esse é o despir-se do velho homem. Então o que eu devo fazer? Ele diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Esse é o revestir-se do novo homem. E qual é a verdade que deve estar na minha mente e que me ajuda, que renova o meu entendimento para que eu faça isso? Ele diz, não deis lugar ao diabo. Essa é a razão, porque ao irar-se e pecar, você deu espaço a Satanás na sua vida e na vida da igreja. É isso que Paulo está dizendo. Paulo diz, você deve desfazer-se do que era antigo e revestir-se do novo. Por quê? Porque você é uma nova criatura. Você foi regenerado, você tem uma nova natureza. E você não tem a desculpa que alguns de nós acabam dizendo, pastor, isso é muito difícil, eu não consigo fazê-lo. Se você nasceu de novo, você tem uma nova natureza, uma nova disposição. O Espírito de Deus está dentro de você, operando em você, agindo em você. Então você tem todos os recursos para fazer isso. A ordem é simples, são imperativos, são ordens, são mandamentos. E os mandamentos vêm depois de nos dizer o que Deus fez por nós. Nós somos o povo de Deus, transformados pela graça de Deus, para vivermos para a glória de Deus. E como fazemos isso? Paulo diz aqui algumas coisas interessantes e eu quero caminhar nessas 3 linhas aqui com vocês. Primeiro ele diz, ao irar-se, não peque. Ao irar-se, não peque. Ao ficar com raiva, não peque. Verso 26, olha o que ele diz. Irai-vos e não pequeis, diz a versão de vocês. A minha versão faz uma tradução muito interessante, muito boa. Ele diz, quando você sentir raiva, não peque. As duas palavras, as duas frases estão no presente. Literalmente é, quando você se irar, ou a ira, ou quando você se irar o tempo inteiro, ou quando a ira acontecer, sempre que isso acontecer, não peque. Ele coloca os 2 presentes aí exatamente para dizer que quando um acontecer, o outro tem que acontecer também. Não pode acontecer um sem acontecer o outro. Então ele diz, irai-vos. É um imperativo presente, é uma ordem. Há espaço para ira e não apenas há espaço. Ele está dizendo, você deve se irar. E quando isso acontecer, o tempo inteiro que isso acontecer, você tem que viver sem pecado. Não peque. Ao se irar, não peque, diz o Senhor. E é esse o ponto. Antes de avançarmos e ver todas as formas em que podemos fazer isso sem pecado, e eu tenho certeza que quando a gente fala da ira, a gente tem a tendência de arrumar desculpa no coração. Não, mas olha, eu fiz isso, porque aquilo, porque alguém fez isso, porque não sei o quê, porque me fecharam no trânsito, porque meu time perdeu, porque eu não almocei hoje. E aí a gente começa a dar uma série de desculpas, tentando nos justificar da nossa tendência pecaminosa de uma ira descontrolada. Mas Paulo começa dizendo o seguinte, irai-vos. Mesmo nesse livro, o apóstolo Paulo diz nesse capítulo, no verso 31, que nós devemos abandonar toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia e toda malícia. Nós devemos fazer isso. Nós devemos considerar as palavras de Tiago, por exemplo, quando ele diz, lá em Tiago capítulo 1, verso 19 a 20, quando ele diz, saiba isso, meus amados irmãos, que cada pessoa esteja pronto a ouvir, lento para falar e lento para se irar, demorado para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ou devemos lembrar as palavras do Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte, lá no capítulo 5 de Mateus, abram lá. Mateus capítulo 5, versos 21 a 22, quando ele diz assim, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão será passível de julgamento. Quem o chamar de insensato será réu do tribunal, e quem o chamar de tolo será réu do fogo do inferno. Essas palavras são absolutamente claras para nós aqui. Devemos ter cuidado com isso, com a ira, com a raiva, com o descontrole emocional nesse sentido. Ou como diz o salmista Davi no Salmo 37, nos versos 7 a 9, nesse salmo tão rico e belo, ele diz,
Descansa no Senhor e espera nele. Não te aborreças por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que trama o mal. Deixa a ira e abandona o furor. Não te aborreças, pois isso só lhe trará mal. Salmo 37, versos 7 a 8. A Escritura fala muito contra a raiva ou a ira devido à sua tendência de levar ao pecado. Da próxima vez em que nós, por exemplo, formos cortados no trânsito, no horário de pico, ou quando as nossas crianças e os nossos filhos derramarem toda a jarra de suco na hora do café da manhã, ou pior, derramar a jarra de suco no uniforme da escola com 10 minutos para ir para a escola e deixá-lo na escola. Ou quando o seu adolescente traz para você o relatório das notas dele do último semestre, e ela é mais vermelha do que a bandeira de um certo partido por aí. Ou quando você olhar para o seu cartão de crédito, ou olhar para aquele relatório do cartão de crédito, a fatura do cartão de crédito, e você vê que algumas pessoas de sua família gastaram mais do que devia. Ou quando os membros da sua igreja não lembraram do seu aniversário, nem ligaram para você. Nós devemos sempre lembrar o que a Bíblia diz sobre ira e sobre raiva, irmãos. Mas a Escritura também diz que nem toda ira é pecado. Nem toda raiva e ira é pecado. Paulo dá uma ordem aqui no imperativo: irai-vos, fique com raiva. Nós vemos a ira de Deus exibida nas Escrituras, e esse deve ser o modelo para a ordem de Paulo aqui. Por exemplo, ele tira os reis e exércitos das nações, como diz o Salmo 5, verso 4 a 6, porque diz assim o salmista: porque você não é um Deus, ou tu não és um Deus que se delicia com a maldade. O mal não pode habitar contigo. Os malfeitores, tu os destruirás todos. O mal não pode habitar. O júbilo não deve estar diante dos teus olhos, o júbilo dos malfeitores. Você odeia todos os que praticam o mal. Você destrói aqueles que falam as mentiras. O Senhor aborrece o homem sanguinário e enganador. Nós vemos Jesus, por exemplo, na sinagoga. Ele olhou em volta com raiva, com o coração cheio de sofrimento. Marcos capítulo 3, verso 5, por causa da dureza do coração dos homens. E o vemos lá no templo, em Jerusalém. Vocês lembram bem, ele entrou no templo e encontrou os que estavam vendendo bois, ovelhas e pombos, os cambistas sentados lá trocando, fazendo moeda de troca e aproveitando-se da fé e da religião daquelas pessoas para ganhar dinheiro em cima disso. E vocês lembram o que Jesus fez? Pegou um chicote, uma corda, fez chicote com elas e expulsou do templo, expulsou os vendedores, expulsou as ovelhas, jogou as ovelhas e os bois, derramou tudo, as moedas, os cambistas. Foi uma raiva. E a pergunta é: o Senhor pecou quando fez isso? É evidente que não, Jesus nunca pecou. Ou pense em Paulo aos Gálatas, quando escreve sua carta, ele nem diz: eu dou graças a Deus por vocês. Ele está muito zangado quando escreve aquela carta. Porque eles estavam dando ouvidos a um falso evangelho. Um evangelho falso, que ensinava a salvação pelas obras. Então, quando eu e vocês olhamos para um falso evangelho pregado na TV como o evangelho da prosperidade, nós devemos ter raiva daquilo que estamos vendo. Quando vemos pessoas usando a fé para ganhar dinheiro, como os cambistas estavam fazendo lá no tempo de Jesus, devemos ter raiva por essas coisas também. Devemos ter uma ira. A ira não é, portanto, meus queridos, uma má emoção. A ira é uma emoção, e como qualquer emoção dentro de nós, criada por Deus, a semelhança de Deus, pode ser ruim, mas pode ser boa. Como todas as emoções, o propósito da ira é nos mover para uma ação. Para Deus, a ira é a sua resposta ao pecado. Isso leva à ira, e muitas vezes, diretamente ligada à ira, está a santidade de Deus e o amor pela sua própria glória. E ele mostra então que o seu caráter é justo quando ele reage diante do pecado. Mas o que é a ira para nós? Para nós, a ira é a nossa resposta emocional ao que percebemos como pecado contra nós, contra Deus ou contra as próprias pessoas ao nosso redor. Pode ser pecado contra Deus, pode ser um pecado contra nós, pode ser um pecado contra outras pessoas, mas nossa ira sempre deve ser uma resposta ao pecado, porque nossa ira foi criada e colocada em nós por Deus.
É uma das evidências ou uma das marcas da sua imagem em nós. Assim como Deus fica zangado, nós também ficamos. Mas por causa do pecado, nós distorcemos esse sentimento. E nós devemos aprender que a única resposta apropriada da ira, e que leva a uma ira não pecaminosa, é quando nós olhamos e reagimos ao pecado que cometem contra nós, ou contra Deus, ou contra os outros. Ou seja, nós não gostamos do pecado e ficamos irados com isso. Se a raiva é a minha resposta ao que percebo como pecado, então preciso responder algumas perguntas. Eu estou com raiva porque o pecado aconteceu? Ou eu estou com raiva porque o meu orgulho foi ferido? Porque a minha vontade não foi satisfeita? Porque o que eu queria que acontecesse não acontecesse? Porque as coisas não funcionaram do meu jeito? A minha raiva parece com a raiva de Deus? Ou eu pareço um menino egoísta, mimado, de quem tiraram um brinquedinho? Não brinco mais. Não vou mais para a igreja. Eu estou com raiva sobre o que Deus está com raiva, ou eu me concentro nas coisas triviais que me rodeiam? Eu lido com a minha raiva do jeito que Deus faz, ou eu simplesmente deixo ela comandar o meu coração e criar ressentimentos, amarguras e me fazer explodir diante das pessoas? A minha ira serve para expressar a minha semelhança a Jesus Cristo, ou a minha ira é o principal argumento que poderia ser usado contra o meu testemunho de santidade na minha vida? Nós sabemos como ficar com raiva. Todos nós sabemos. O homem natural sabe fazer isso. O que precisamos é saber como ficar com raiva e não pecar. O homem natural não pode fazer isso. Ele não pode. Precisamos de Deus. Precisamos do Espírito de Deus para isso. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus, irmãos. Precisamos confiar que a vingança pertence ao Senhor. Ele vai pagar aquilo que é injusto que acontece no mundo. Então, como é que Paulo nos instrui quando ficarmos com raiva? Ele lembra do que ele disse? Tire o velho eu, coloque o novo eu, criado à semelhança de Deus, em verdadeira justiça e santidade. E como é isso na prática? Ele diz: irai-vos e não pequeis. Quando você ficar zangado, não peque. Deixada sozinha, a ira sempre leva ao pecado. O ponto desse texto não é fazer com que nos sintamos culpados por toda a raiva que nós sentimos, mas nos ajudar a canalizar a raiva para o lugar certo e do modo certo. Alguns de nós já fazem isso, mas outros não. Todos nós já fomos injustiçados, de um modo ou de outro. Mesmo essa noite, talvez preparando-se para vir para a igreja, quantos de nós não podem dizer o que foi feito e que induziu você à raiva? Ah, hoje eu fiquei com raiva porque aconteceu isso. Foi o meu vizinho. O pneu do carro. Foi a demora no banheiro. Como é que você respondeu a isso? Quantos de nós, apenas nessa semana passada, pecaram contra nós, na nossa família? Colegas de trabalho, até irmãos e irmãs em Cristo, quantos não pecaram contra nós? Como nós respondemos a isso? Estar bravo e com raiva e não pecar significa que a nossa raiva deve ser feita enquanto andamos no Espírito, não agradando os desejos da carne. Veja isso, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Verso 16. Andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne. E veja, Paulo alista para nós aqui quais são os desejos da carne, ou os frutos, ou bem os frutos, mas as obras da carne. Veja o verso 19. 19 e 20. Na verdade, o 21. Vejam o 21. E inveja, e bebedeiras, orgias e coisas semelhantes. Ou veja o verso 19. Imoralidade, impureza, indecência, idolatria e feitiçaria, inimizades, rivalidades, ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias e partidarismos. E Paulo diz que quem pratica ou quem vive desse jeito não vai herdar o reino de Deus. Verso 21. Mas se em nossa raiva os
os feitos do reino estão em nós, o fruto do Espírito está presente, enquanto estamos com raiva, há amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, então, contra tais coisas não há lei. E, portanto, em nossa raiva não estamos pecando. A sua raiva é controlada? O Dr. Lloyd Jones, em seu sermão sobre esse texto, ele diz o seguinte... ele diz, em princípio, a ordem aqui significa, há um modo errado de se irar. Ele diz, e qual é? Ele diz, primeiro, nunca devemos ser pessoas de mau temperamento. Isso é a primeira coisa. Isso é inteira e completamente errado. Ser temperamental, irritável ou irascível é pecaminoso e é condenado em toda parte da Escritura. Assim é que não adianta dizer, mas acontece que eu nasci assim. Se você é cristão, você nasceu de novo e, portanto, não deve usar esse argumento. É errado em qualquer ocasião e em qualquer tempo que se manifeste. Não devemos explicar o que somos, o que fazemos em termos do equilíbrio das diversas glândulas ou de suas disfunções, pois isso seria dizer que o pecado não existe. Todavia, nós não nos detenhamos nisso. Há outra coisa que não devemos ser. Não devemos nos irritar facilmente. Porque, como diz 1 Coríntios capítulo 13, o amor não se irrita facilmente. O homem que se irrita à toa está sujeito a cair no pecado frequentemente. Não devemos ser esquentados, mas coloquemos o argumento de forma positiva, como diz Tiago. A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, pacífica, moderada, tratável e cheia de misericórdia. Palavras do grande Dr. Lloyd Jones. O mandamento é irai-vos e não pequeis. Deve nos chamar a examinar nossa emoção de raiva. Quando fazemos, a primeira coisa que precisamos fazer é olhar o nosso orgulho em relação à nossa raiva. Tiago pergunta, lá em Tiago 4, de 1 a 2, verso 6, ele diz assim, o que causa brigas e o que causa luta entre vocês? Não é que suas paixões estão em guerra e vocês, dentro de vocês desejam e não têm. E então vocês matam uns aos outros. Vocês cobiçam e não podem obter, então vocês lutam e brigam. Deus se opõe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago capítulo 4, versos 1 e 2, verso 6. O nosso orgulho pode nos enganar, fazendo pensar, meus queridos, que estamos justos e corretos ao ficar irritados, quando na verdade estamos permitindo que o nosso orgulho pecaminoso se mascare e produza em nós todo tipo de maldade, inimizade, conflito, ciúme, ataque de raivas, fofocas, contendas, dissensões. É só ver o fruto disso aí, da sua ira e da sua raiva. O que produz? Podemos ver o pecado do orgulho sobre nós quando muitas vezes, quando estamos bravos e com raiva, não buscamos amar a Deus ou aos outros. Buscamos apenas a nossa autojustiça, nos justificamos. Queremos que todos tenham piedade de nós, inclusive Deus. Pensamos ao fazê-lo que nós temos desculpa para manter o rancor dentro do nosso coração contra uma pessoa, mas isso não está certo, isso é irritar-se e pecar. E se você faz isso, você está pecando. Toda vez que você se ira e guarda rancor e ressentimentos e explode, é temperamental, incontrolado, sem domínio, você está pecando. E é terrível, porque Deus colocou em seu coração uma emoção que pode ser usada de maneira santa e você a inclina para o mal e para o pecado. Paulo diz, irai-vos e não pequeis. Então qual é o positivo aí? Já que o negativo é não fazer isso, o que eu devo fazer? Ele diz, reconcilie-se rapidamente. Veja o verso. Ele diz assim, não se ponha o sol sobre a vossa ira. A minha versão diz, e não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol. É uma boa tradução, né? Se orgulho é o que realmente está causando a sua raiva pecaminosa, você precisa se arrepender imediatamente do seu orgulho. E essa é a parte mais difícil. O orgulhoso se arrepender. Porque o orgulhoso cria dentro do seu coração uma infinitude de desculpas para agir como está agindo. E a culpa é sempre do outro.
O pastor Paul Tripp, em um livro chamado Instrumentos na Mão do Redentor, ele diz o seguinte. Ele conta a história de uma máquina de cortar grama da casa dele, e essa máquina de cortar grama ela estava entupida. E ali, por causa disso, o óleo começou a ferver dentro e ele não tinha para onde sair. E um dia, quando ele foi, então, cortar uma grama, e a pressão que ele fez com uma grama em especial, fez com que todo o óleo que estava dentro estourasse para fora e sujasse tudo. Ele diz, é isso que acontece conosco. Nós tendemos a dizer que agimos de um certo modo porque as pessoas nos fizeram agir desse modo. Mas o que as pessoas fizeram foi, no máximo, permitir que o que estava dentro de nós se tornasse manifesto. Eu fiz assim porque o outro fez isso. Não, o outro, com seu mau comportamento ou com a sua ação, apenas permitiu que você conhecesse mais o que estava dentro de você e do qual você precisa pedir perdão. Então não responda dizendo, a culpa é dele. Não, a culpa é sua também. Você pecou. Ele tem que ser confrontado, nós vamos ver isso mais à frente. Mas você precisa se arrepender e o orgulhoso precisa fazer isso. Você precisa olhar para a lei, para ser morto, reconhecendo a presença do pecado. E aí, então, quando você olha para a lei, é só assim que você pode olhar para a bondade de Jesus Cristo e receber perdão. Você precisa cessar sua raiva egoísta e ser reconciliado com a pessoa com quem você está com raiva. Mas se a fonte da raiva não for seu orgulho egoísta, mas porque realmente pecaram contra você, o que você deve fazer? Você pode simplesmente ignorar isso. Possivelmente você pode fazer isso. Pode ser que você tenha sido injustiçado, mas a outra pessoa não pecou intencionalmente contra você. Olha o que diz Provérbios 19:11. Provérbios 19:11. Esse texto diz isso. A sensatez do homem o torna o quê? Na minha versão diz assim, torna paciente. E a sua virtude está em esquecer as ofensas. Veja como o bom senso o faz lento em irar-se. E é a sua glória ignorar a ofensa. Sabe, meus irmãos, às vezes nós estamos tão sensíveis que tudo que é ofensa que cometem contra nós é motivo para nos zangar e chamar a atenção de alguém. Mas a Bíblia diz que boa parte das ofensas serão aquelas pelas quais simplesmente nós vamos passar por cima e ignorar. Passar por cima. Como diz Pedro na primeira carta, o amor cobre multidões de pecados. Tiago diz isso, seja autocontrolado e sóbrio por causa das suas orações. Acima de tudo, continue amando uns aos outros com seriedade, já que o amor cobre uma multidão de pecados. Tiago 4, de 7 a 8. É bom ignorar. Se você simplesmente foi ofendido e pode ignorar, ignore e demonstre o amor pelo seu irmão. É o Espírito que opera em você para fazer isso. Então faça isso. E faça isso todas as vezes e cada vez mais que isso for possível. Mas se o pecado for da sua parte, Jesus nos diz em Mateus 18, de 15 a 17, se o seu irmão pecar, se foi algo grave, sério, se seu irmão pecar contra você, vai, diga a ele, mostre a culpa dele, somente você e ele. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não te ouvir, leve 2 testemunhas. E para que a acusação seja estabelecida pela evidência de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvir, então leva para a igreja. E se ele se recusar a ouvir a igreja, então expulse-o da igreja. Bote-o para fora. Agora, qual é o objetivo de fazer tudo isso? O apóstolo está dizendo, o Senhor Jesus está dizendo, para que eu devo fazer tudo isso? Para que você mostre que está certo nessa história? Para você ganhar poder sobre o seu irmão, porque você conhece um pecado dele e você pode usar isso como força para controlá-lo e dominá-lo? Não. O objetivo de não permitir que o sol se ponha sobre a sua raiva, confrontando o pecador, é trazê-lo de volta ao relacionamento com você e com Deus. Novamente, o objetivo de confrontar aquele que peca contra você é para o bem dele e para o seu bem. E no processo, você pode perceber que você foi a causa do pecado e não sabia. E você talvez precise se arrepender.
Ou a pessoa pode perceber que ele pecou contra você e não tinha percebido. E ele então se arrepende. De qualquer maneira, você está abandonando o velho eu. Os velhos feitos da carne. Com a sua inimizade, com as suas dissensões, com seus pecados, com a sua fofoca, que são marcas de uma velha vida pecaminosa. E você está colocando um novo eu em você ao agir dessa maneira. É bom reconciliar uns com os outros. E para todos nós sermos reconciliados com Deus, precisamos desse relacionamento de confronto uns com os outros. Mas mesmo que a pessoa não se arrependa de seu pecado, que causou a sua ira, você não está desculpado em continuar zangado com ele. Mesmo que o último passo tenha sido alcançado e ele tenha sido expulso da igreja, você não tem direito de continuar irado com ele. Lembre-se, a ira não é uma emoção que tem um propósito. E o propósito é levar você a fazer alguma coisa. Ou a arrepender-se, ou a procurar o arrependimento da outra pessoa, ou a perdoá-lo. Mas a ira nunca deve estar ali no seu coração, apodrecendo, fervendo, criando amarguras e assassinando a pessoa no seu coração. Na verdade, você deve perdoar e se livrar da ira, mesmo que a outra pessoa ainda não se reconcilie com você. Em Marcos 11, 25, eu quero que você leia isso, Marcos 11, 25, abra lá. Olha o que o Senhor Jesus, o nosso Senhor, o nosso amado Rei, nos diz a fazer. Vejam aí. Marcos 11, 25. Quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, faça o quê? Perdoai-o. Para que também o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Veja, enquanto você está orando, Jesus está orientando, enquanto ora, você lembrou que tem uma coisa. Você está zangado com alguém, está irado contra ele. E aí então ele diz, perdoa. Ele não diz, para e vai lá reconciliar-se ainda. Você vai ter que fazer isso, mas veja, nós não fomos até a pessoa. Mas em nosso coração, diante de nosso Deus que é nosso juiz, nós perdoamos a pessoa. Nós temos o coração disposto a perdoar. Por quê? Porque Deus mostrou o seu amor para conosco quando ainda éramos pecadores. Ele fez Cristo morrer por nós, ou seja, Deus estava agindo para livrar sua ira santa contra nós, mesmo antes de admitirmos o nosso pecado contra Ele, mesmo antes de nos arrependermos, Ele estava fazendo toda a provisão para nos perdoar. Nós também devemos fazer a mesma coisa, perdoar e fazer provisão para reconciliar com o nosso irmão. Nós também não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, sem lidar com isso diante de Deus, e se possível diante do ofensor. Então, resolva logo. No seu coração perdoe, e na primeira oportunidade converse com a pessoa. Mas por que isso é tão importante? Por que é extremamente importante isso aqui? Veja o que diz o verso 27. Você nunca parou para pensar que esse verso está colocado exatamente nesse contexto, querido? Logo depois de dizer para você não pecar quando está zangado. Ele diz, não deis lugar ao diabo. Eu sei que hoje em dia, no século 21, nós temos duas tendências terríveis. A primeira delas é a tendência de super enfatizar a ação do diabo. E aí o diabo está em tudo que é lugar. Tem crentes que vê diabo em tudo. Tudo é coisa do diabo. Diabo. Pecou o diabo. Assistiu pornografia, é o diabo. Votou num partido de esquerda, é o diabo. Gritou o diabo. Não, há uma super enfatização. Essa ênfase grande é terrível, porque parece que o diabo tem tanto poder quanto Deus para muitas pessoas, e que Deus ganha assim na última hora com a nossa ajuda, que se não fosse a gente, a coisa ficava ruim para Deus. Em muitos lugares, prega-se dessa maneira. Eu não vou esquecer de um falso pastor que disse que tentou expulsar o demônio e usou o nome de Jesus e não funcionou. Aí ele ficou com raiva, se revoltou, aí foi que a coisa funcionou. Ou seja, nem Jesus resolveu o problema. Super enfatizando, é evidente que isso é heresia, e quem assim prega é realmente um falso profeta. Mas por outro lado, há aqueles que subestimam o diabo.
Ele vai aparecer novamente nessa carta. Nós vamos ver que nós temos uma guerra contra ele, em Efésios 6. E a guerra é que ele luta para não permitir que sejamos igreja. E que sejamos e vivamos como o povo de Deus. Ele batalha todos os dias contra nós. E o que Paulo está dizendo é que quando eu e vocês ficamos irados, pecaminosamente, criando dissensão, partidarismo, fofocas, amarguras, ressentimentos, ele diz, você está dando lugar ao diabo. Ignorar o pecado sempre dá oportunidade ao demônio. Se ignorarmos a raiva que temos em relação a outra pessoa e não fazemos nada sobre isso, estamos dando espaço para Satanás. Satanás tem oportunidade, como dizem alguns tradutores, ou como diz uma certa tradução, ele tem um ponto de apoio na sua vida e na igreja. Ou ele tem uma oportunidade. Agora deixa eu explicar isso. Ele não entra na sua vida, controla você e você precisa passar por um processo de libertação de 7 dias, porque isso não é bíblico, não funciona, não é assim. Literalmente é não deis lugar ao diabo. Ou seja, ele não deveria estar no nosso meio produzindo e instigando essas coisas. Mas quando pecamos orgulhosamente com a raiva, ou quando permitimos que os outros pequem ao nosso redor, sem confrontá-los, sem permitir que a lei e o evangelho façam o seu trabalho nessas pessoas e em nós, confrontando o pecado do irmão, levando ao arrependimento, nós, de maneira tão pecaminosamente, permitimos que um ponto de apoio na vida dos outros, na nossa vida e na nossa igreja aconteça. E ali Satanás instiga para criar inimizade, conflito, ciúme, ataques de ira, rivalidades, dissensões, divisões, invejas, maledicências, fofoca. Ele faz isso. Ele vai instigando a gente. E sem perceber, nós estamos ali jogando o jogo dele. Quando ao invés de tratar com o irmão que pecou, você começa a falar do pecado dele para todo mundo, deu lugar ao diabo. Porque o que ele quer é destruir a unidade da igreja que glorifica Cristo, irmãos. Veja, o ponto de Efésios é que o plano de Deus para a história da humanidade é um único povo reunido e unido sobre o governo de Jesus Cristo. E a igreja é um retrato disso, para o mundo. Portanto, Satanás ataca exatamente aí, para destruir a unidade da igreja. Para promover divisões e dissensões entre nós. Satanás se opõe a Deus. Ele não quer nada além de arruinar o bom nome de Deus no mundo. Ele quer assegurar que Deus não seja glorificado no mundo. E quando somos pecaminosamente irritados, somos erroneamente irritados com alguém, ou estamos irritados com alguém de maneira pecaminosa, ou não buscamos reconciliação com outra pessoa, ou guardamos ressentimento, amarguras, e nos apegamos à nossa ira, Satanás tem uma boa plataforma a partir da qual ele pode pregar a mensagem contra Deus. E ele faz isso usando exatamente a igreja. Quantos de nós já não fizeram parte de uma igreja e a deixamos por causa de raiva, amargura e ressentimento que prevaleceu nessa igreja? Quantos de vocês não ouviram pessoas não cristãs dizendo que a razão pelas quais elas não acreditam no evangelho é porque as igrejas são tão divididas? E há tanto ódio e tanta briga. Nós estamos vendo nas redes sociais, na internet, no Facebook, meus queridos, brigas entre cristãos, debates tolos e fúteis, mostrando às pessoas não cristãs o quanto nós somos infantis, imaturos e pecaminosos. A palavra da moda dos evangélicos é treta. E falam isso com orgulho. Agora eu quero ver treta. Isso é pecado. É pecado. Instigar rivalidade, dissensão e divisão é pecado. Não se orgulhe disso. Não se orgulhe disso. E nem participe disso. Paulo vai dizer mais à frente, não participe das obras infrutíferas das trevas, queridos. Enquanto nós ficamos brigando se Deus predestinou ou não predestinou, e é evidente que a Bíblia diz que Deus predestinou, fazer o quê? As pessoas que não creem assim não estão tendo uma noção apropriada desse texto, mas esse não é um motivo para as nossas divisões. Enquanto brigamos por essas questões, com quantidade de águas, se devemos só cantar um tipo de cântico, ou o tipo de roupa que deve se usar, ou as coisas tolas e fúteis, enquanto brigamos diante do mundo, mostramos para o mundo o quê? Que a gente é muito desunido.
Nossas amarguras e ressentimentos se demonstram em explosões de raiva, em debates, às vezes nas redes sociais, às vezes nos grupos da igreja. Ou vai dizer que em nossos grupos aqui da nossa igreja, nós já não nos irritamos uns com os outros. E nos irritamos por coisa boba e fútil, tola. Agora deixa-me dizer uma coisa para você, vou dizer de novo, por favor, entenda isso. Amizade de rede social é na verdade um engano. Não existe amizade em rede social. Amizade é isso aqui, essa convivência de cara a cara. Nós nos enganamos achando que temos relacionamentos com pessoas porque participamos do mesmo grupo. Não é verdade. É um engano. Nós podemos estar gastando mais tempo em uma coisa que não produz intensamente relacionamentos. Mas lá nos grupos nós não brigamos às vezes. O irmão diz uma coisa, a gente já fica zangado, milindrado por causa de uma frase, por causa de um texto, por causa de um vídeo, por causa de alguma coisa que foi colocada. E aí revelamos o quê? Um ódio e uma ira injusta. Quando estamos abrigando raiva em nossos corações e não fazemos nada sobre isso, pecamos. E quando pecamos e nada é feito sobre isso, somos uma ferramenta de Satanás para manchar o nome e a glória de Deus no mundo. Isso é sério. Isso é muito sério. Uma vez um pastor muito experiente me disse uma coisa: não entre em debates tolos. Foi quando eu parei, inclusive, de entrar em debate de Facebook. Vocês não me veem debatendo em Facebook e não vão me ver porque eu não entro mais nessa. Não faço, mas eu não gosto disso. O pastor Martin Lloyd-Jones, extraordinário pregador do século XX, não participava de debates, porque ele dizia que os debates não possibilitavam crescimento, mas era apenas uma guerra entre quem provava a sua ideia. Não é que eu não acredite que haja espaço para isso, mas me parece que nos últimos tempos nós estamos, infelizmente, em uma época em que estamos brigando demais uns com os outros e criando ressentimentos. O ponto de Paulo é: quando você irá e há espaço para ira, não peque. Como é que eu faço isso? Se a sua ira é pelo pecado e porque isso ofende a Deus e te leva a confrontar o seu irmão e ajudá-lo a levar ao arrependimento e à reconciliação, então a sua ira não é pecaminosa. Mas se você explode, se você é incontrolado, se você é esquentado, e se você guarda amargura, e se isso produz inimizade, conflito, ciúme, ataques de raiva, rivalidade, dissensões, divisões e inveja, e ao invés de conversar com seu irmão sobre o assunto, você se amargura no seu canto e fala mal dele para todo mundo, então você está pecando. Deixa eu me aplicar para a gente encerrar então. Como é que isso parece? Como é que isso pode aplicar-se? Vamos ver um exemplo. Digamos que você entrou na igreja nesse domingo de manhã e veio ao culto, e em vez de ser saudado na porta, ninguém falou com você. Você não foi saudado. Na verdade, você passou a manhã inteira com apenas um olá. Na verdade, um olá de ninguém. Ninguém falou com você. Você entrou e saiu e ninguém falou com você. Então você vai para casa, começa a pensar no que aconteceu, ou no que não aconteceu, ou o que deveria ter acontecido. Então você começa a pensar no rosto das pessoas que você viu e que não reconheceram a sua presença, e então você pensa: eles fizeram de propósito, eles estão ali com alguma coisa, eu não sei o que é. E você diz para sua esposa: eu não estou com fome, estou zangado. Agora, aborde essa situação de maneira bíblica. Primeiro, você precisa das Escrituras e ao Senhor, é a primeira coisa. Você precisa examinar o seu coração. Se essas pessoas realmente pecaram contra você, elas pecaram contra você e levaram você à raiva, ou você pensa que eles deveriam ter tratado você melhor do que eles trataram? Qual é a questão? A questão é: eles pecaram contra você e contra Deus, ou eles trataram mal você? Se é a segunda resposta, então o que está por trás disso é o seu orgulho. E o seu orgulho é realmente o culpado aqui. Ao olhar para o engano do orgulho e as queixas egocêntricas que você teve, você deve concluir que sua ira é injusta e que você precisa se arrepender diante de Deus e confiar que Jesus é digno de toda a sua devoção. E assim você não pode abrir espaço para adorar a si mesmo. A ira agora está sendo condenada à morte. Você está crucificando a carne com as suas paixões e desejos, porque essa raiva nasceu do orgulho.
Mas outro exemplo, digamos que você começa a ouvir rumores aqui e ali de que alguém falou sobre você, dizendo todo tipo de coisas contra você. Quanto mais você ouve, mais a sua ira aumenta. E são mentiras, não são verdades. Mentiram contra você. O que você faz? Você deve ir às Escrituras e ao Senhor. E você começa a ser condenado e avaliar o seu coração. E você avalia que enquanto você tenha muitas falhas, e você é um pecador, essas acusações particulares não são verdadeiras. Mais do que isso, sua reputação está sendo arruinada na igreja e na comunidade. Todo mundo sabe então que você é um crente. E portanto, ao ofender você, também estão ofendendo a Cristo, porque você pertence a Jesus. Então o que você faz? Primeiro, você considera Provérbios 19:11. O bom senso é lento em irar-se, e a glória está em ignorar a ofensa. Mas você vê que isso não é só uma ofensa contra você. É um pecado contra você e contra o Senhor. E é um pecado que está público, porque está se falando para todo mundo. Então o que você faz? Você se irrita? Talvez. Você fica zangado? Sim, por que não? Mas o que você vai fazer então com essa raiva, desde que você percebeu que não é fruto do orgulho, mas de uma situação de pecado contra você? Bem, você deve dominar a sua raiva e fazer o quê? Bem, Jesus não disse simplesmente para suprimir isso, não. Ele diz, vá até ele. É isso que Jesus diz. Primeiro, Marcos 11:25, como nós lemos, perdoe-o. Ore e perdoe o irmão que fez isso. Então você vai até essa pessoa. Você gentilmente, amorosamente, confronta o pecado dele, que causou a sua ira. A pessoa inclina, ouve o que você tem a dizer, mas então ela se recusa a te ouvir e diz, eu não aceito, eu não acho isso não. Ele não admite que está fazendo algo errado. Torna-se claro que ele não vai te ouvir, particularmente só você e ele. Ele não diz, realmente, eu me arrependo, me perdoe. Não, ele diz, não, eu acho que eu não errei, não. Não vejo nenhum pecado nisso, não vi erro nenhum nisso. Não aceito o que você está me dizendo. Então, o que você faz? Você pega o segundo passo de Mateus 18. Leva 2 ou 3 testemunhas. Conversa com os irmãos sobre esse assunto. E somente depois de ter falado sozinho com o irmão. E se ele não se arrependeu, é que você vai contar o assunto para outra pessoa. Converse com os irmãos e diga, vamos lá conversar com ele, vamos. Vão vocês dois. As pessoas ouvem, falam, testemunham, vocês são gentis, amorosos, confrontam o pecado, para manter a verdade ali entre vocês, essas testemunhas, mas ele se recusa a arrepender-se. Ele não aceita a repreensão dos 3 ou dos 4. Agora a sua raiva, se sua raiva fosse o único a dirigir você, você ficaria indignado com orgulho, mas você já pediu perdão a Deus, já o perdoou no coração, e agora o que está dentro do seu coração, porque você está tentando reconciliar com ele, é misericórdia, você ora por ele. Você já perdoou, e você continua a perdoá-lo, mesmo que ele ignore os seus pedidos e os seus confrontos. O que você faz? Então você leva diante da igreja. Chama o conselho da igreja. Explica o que aconteceu. Então eles serão confrontados. E quando eles forem confrontados, eles vão se arrepender ou não. E se ele não se arrepender, então eles serão expulsos da igreja. Mateus 18. Mas veja o processo. Você e ele sozinho em primeiro lugar. Se ele se arrepender, você ganhou o irmão. E a história acabou ali. Mas se ele não se arrepender, 2 testemunhas. E se ele se arrepender, ganhar o irmão, a história acabou ali. Mas se ele não se arrepender, leva a igreja. E se ele ouvir a igreja, a história termina ali, ele deve ser perdoado e tratado como se ele não tivesse feito o que fez. Sabe o que acontece, irmãos, quando a gente age assim? Você perdoou o seu irmão e você continua a perdoá-lo, mesmo quando ele ignora o que você está fazendo. Você demonstra amor. A igreja, em obediência aos mandamentos de Cristo, então, coloca-o para fora da igreja. E as pessoas que são da igreja e de fora vão olhar para essas coisas e vão perceber que o evangelho é realmente sério. E a igreja se parece com Jesus. Isso não é um ato de raiva, não é um ato de vingança, é um ato de amor para com essa pessoa que em seus pecados se recusa a ver, é mesmo cego para ver, que estão separados pelo pecado de você, das testemunhas, da igreja, e agora tem todas as razões
para estar separada de Deus também. Mas quando as pessoas olharem para isso e pregarmos o Evangelho e ver que há amor entre nós, que mesmo quando ficamos irados entre pecados entre a gente, nós conseguimos tratar as coisas, isso trará glória ao nome de Jesus e as pessoas crerão. Mas observe que a raiva não está presente durante a maior parte do processo. A raiva foi um catalisador inicial que levou você a examinar o seu coração e o contexto da ofensa. A raiva motivou você diretamente ao arrependimento e a levar e fazer o seu irmão se arrepender em amor. E levou você a agir para livrar o seu irmão do seu pecado. Se a raiva tivesse sido a motivação motriz de todo o processo, então você teria deixado o sol cair, dando oportunidade para o diabo. Teria guardado o pecado dentro do seu coração, permitindo que o seu orgulho convencesse de que você foi injustiçado porque pecaram contra você. Compreenda, meu irmão, que enquanto as pessoas pecam contra nós, elas estão pecando, em última instância, contra Deus. E Deus, em última instância, deve receber a glória do modo como tratamos os pecados uns dos outros. Então, a minha orientação para você e para nós nessa noite, pela palavra de Deus, é: se houver alguma coisa, fale com seu irmão. Resolva. Mas antes de fazê-lo, ore e perdoe-o. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Mas talvez você esteja arrumando uma série de desculpas para dizer que ser temperamental, explosivo, descontrolado, irritável, irascível é algo natural em você. Quero dizer a você que você deve se arrepender disso agora, irmão. E deve pedir graça a Deus para não ser mais assim. Você era assim em Adão, você agora está em Cristo. E em Cristo nós devemos ser cada vez mais mansos e humildes de coração como Ele é. O caminho para nós é a semelhança de Jesus Cristo. Não diga que você sempre foi assim como desculpa para não se arrepender e abandonar um certo pecado. Arrependa-se. E pela graça de Deus, haja de forma diferente. Você nasceu de novo. O Espírito habita e opera em você. Então você tem todos os recursos para ser diferente. Viva assim. Tem mais. Percebe que aqui são mandamentos, são ordens. A Bíblia nunca nos dá uma ordem sem primeiro nos ter dado a mensagem de o que Deus fez para a gente cumprir essa ordem. Deus nos deu uma nova vida, Efésios capítulo 2. Deus nos reconciliou consigo mesmo e com seu povo. Deus nos ensinou em Cristo Jesus a sermos novas criaturas, capítulo 4. Pelo Evangelho e pela graça de Deus, nós somos novas criaturas em Cristo. Vivamos, pois, como novas criaturas. Então você está com raiva, irmão? Você tem motivos para estar com raiva? Caso contrário, você precisa renunciar ao seu orgulho, se arrepender e confiar em Jesus. Se você tiver motivos para se irritar, o que você está fazendo com respeito a essa irritação? Você está deixando isso dentro do seu coração, criar amarguras e ressentimentos? Ou você está usando isso para impulsioná-lo a perdoar e procurar o bem da pessoa que ofendeu você? Lembre-se, não é apenas sobre você ou sobre a pessoa com quem você ou de quem você está com raiva. Satanás e os seus asseclas estão assistindo, esperando que você viva em sua raiva o tempo suficiente para que ele possa ter um lugar para lançar o seu ataque contra Deus e contra a sua igreja. Você lembra do que o pastor Phil Newton disse, como eu disse no início? Ele disse: se eu provasse a você que você era um soldado no exército de Satanás, você estaria pronto a se arrepender? Ele encerrou seu sermão dizendo: você fará a guerra contra a ira injusta em sua vida e a guerra contra o pecado quando estiver na vida daqueles do seu irmão ao redor? Se você não fizer isso, então você está do lado do inimigo. Arrependa-se. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus Cristo, estamos diante do Senhor e da tua santa presença. E nessa noite, nós estamos, ó Deus Pai, sendo desafiados pela tua palavra. É maravilhoso quando a tua palavra vem até nós e diz como nós devemos ser.
e nos dá todos os recursos para isso. Deus eterno e bendito, ajuda-nos a, quando ficarmos zangados, não pecar contra Ti. Ajuda-nos a estarmos prontos a nos reconciliar com seu irmão quando as ofensas forem cometidas contra nós. Senhor, em nome de Jesus, não permita que não nos deixe, ó Pai, agir de modo tal que permitamos lugar ao diabo em nosso meio, com as rivalidades, ciúmes, invejas e dissensões, mas antes haja amor genuíno entre nós. Como diz a Tua palavra, pelo contrário, sermos bondosos, termos compaixão uns com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Nos ajuda a sermos imitadores Teus, ó Pai, como os Teus filhos amados, andando em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós, como uma oferta e um sacrifício e aroma suave ao Senhor. Nos ajuda a andar assim. É o pedido que Te fazemos, ó Deus. E esperamos em Cristo Jesus. Amém.